Você já parou para pensar por que tantas pessoas em todo o mundo estão inquietas, como se algo grande estivesse prestes a acontecer? As notícias se multiplicam com guerras, desastres naturais, crises espirituais e mudanças sociais que parecem sair diretamente das páginas da Bíblia. Para alguns, isso é apenas coincidência. Mas para quem crê na palavra de Deus, nada é por acaso. O livro do Apocalipse não é apenas uma coleção de símbolos estranhos ou mensagens misteriosas. Ele é uma revelação, uma carta de Deus à humanidade, escrita com sinais e visões para despertar, preparar e fortalecer a fé daqueles que aguardam a volta de Cristo. É como se o Senhor tivesse nos deixado um mapa profético, repleto de marcos que apontam para os últimos dias. E a pergunta que ecoa dentro de cada coração sincero é: esses sinais já estão acontecendo diante dos nossos olhos? Muitos olham para o Apocalipse com medo, imaginando apenas juízos e destruição. Mas a verdade é que cada sinal ali descrito também carrega uma promessa: a de que Deus continua no controle da história e de que nada escapa ao seu plano eterno. Quando João, exilado na ilha de Patmos, recebeu essas visões, ele não as guardou para si. Ele escreveu para as igrejas, para que todo cristão pudesse discernir os tempos e manter a esperança viva, mesmo em meio às trevas. Hoje, em 2025, vivemos um tempo único. Nunca antes tivemos tanta informação, tanta tecnologia e tanta velocidade para acompanhar os acontecimentos do mundo. Cada guerra é transmitida ao vivo, cada desastre natural é noticiado em questão de minutos, cada mudança social alcança bilhões de pessoas com apenas um clique. E é justamente por isso que os sinais proféticos se tornam ainda mais claros. O que antes parecia distante, agora bate à porta. A Bíblia fala de sinais no céu e na terra, de nações se levantando contra nações, de pestes, fomes e terremotos. Fala também de um tempo em que a fé seria provada, em que muitos se desviariam da verdade e em que um sistema global tentaria controlar o coração e a mente das pessoas. Não se trata de histórias antigas para serem esquecidas, mas de advertências vivas, que hoje ganham forma diante de nós. E aqui está a grande questão: será que estamos preparados para entender e reconhecer esses sinais? Muitos preferem ignorar, achar que é exagero ou teoria. Mas Jesus foi claro em Mateus 24. Quando virdes todas essas coisas, sabei que Ele está próximo, às portas. Ignorar os sinais é fechar os olhos para a realidade espiritual que nos cerca. Mas discerni-los é viver em vigilância, com esperança, sabendo que o tempo da promessa está chegando. Neste vídeo, vamos percorrer juntos os 7 sinais mais marcantes do Apocalipse que já estão acontecendo em 2025. Cada um deles será ilustrado não apenas com base na profecia bíblica, mas também com exemplos reais dos dias em que vivemos. Você vai perceber que a palavra de Deus não está distante, mas fala diretamente ao nosso tempo. Não estamos aqui para espalhar medo, mas para despertar fé, porque os sinais não apontam para o fim do mundo, e sim para o começo de uma nova era, a volta gloriosa de Cristo. Prepare o coração, abra os olhos da fé e acompanhe comigo esses 7 sinais. O que você vai ouvir agora pode transformar a forma como você enxerga o presente. E como você se prepara para o futuro? Você já sentiu que o mundo parece estar girando mais rápido, como se cada notícia fosse mais intensa, cada evento mais carregado de peso espiritual? Muitos olham para os dias atuais e veem apenas crises, conflitos e desastres. Mas quando abrimos a Bíblia, percebemos que há algo muito maior acontecendo. São sinais, marcas proféticas que apontam para o cumprimento daquilo que foi revelado há milhares de anos. O livro do Apocalipse, escrito por João na ilha de Patmos, não é uma obra de ficção ou um código enigmático para assustar. Ele é revelação. É a voz de Deus, descortinando o futuro e mostrando que a história caminha para um desfecho glorioso.
Hoje, em 2025, esses sinais ecoam com uma força impressionante. O que antes parecia distante agora aparece diante de nós, estampado nas telas dos noticiários, nas redes sociais e até em nossas conversas diárias. O próprio Jesus alertou em Mateus 24 que haveria guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos e que tudo isso seria apenas o princípio das dores. Quando olhamos ao redor, não podemos mais dizer que são coincidências. O relógio profético está em movimento. O primeiro sinal é o das guerras e rumores de guerras. Desde que o homem pisa sobre a terra, conflitos sempre existiram. Mas a intensidade, a escala global e a velocidade com que eles se multiplicam hoje são assustadoras. Em apenas alguns meses, tensões regionais podem se transformar em ameaças nucleares. Potências mundiais se olham com desconfiança, enquanto pequenas nações inflamam conflitos que repercutem no planeta inteiro. O medo de uma guerra global nunca esteve tão presente. Cada manchete parece repetir as palavras de Cristo. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. Outro sinal que não pode ser ignorado são as pestes e epidemias. A pandemia recente deixou marcas profundas, não apenas na saúde física, mas também na mental e na espiritual. Milhões de pessoas mergulharam em ansiedade, solidão e medo. Mesmo após esses anos, novas doenças surgem, variantes aparecem e a sensação de vulnerabilidade persiste. O cavaleiro do cavalo pálido, descrito em Apocalipse, não é apenas uma figura distante. Ele representa a realidade da fragilidade humana. E cada nova crise sanitária nos lembra disso. A natureza também tem falado alto. Terremotos devastadores, tsunamis repentinos, incêndios florestais incontroláveis, furacões mais intensos a cada ano. É como se a criação estivesse gritando em dores de parto, exatamente como Paulo escreveu em Romanos. A criação geme e suporta angústias até agora, aguardando a redenção. Esses desastres não são apenas fenômenos naturais, mas sinais espirituais que apontam para a proximidade do fim. Mas talvez um dos sinais mais visíveis seja o da frieza espiritual e da corrupção moral. Paulo alertou em 2 Timóteo 3 que nos últimos dias os homens seriam egoístas, amantes de si mesmos, ingratos, desobedientes, sem amor ao próximo. Basta olhar ao redor. Famílias sendo destruídas, valores sendo invertidos, violência cada vez mais brutal. O que antes chocava, hoje se tornou normal. Essa degradação não é apenas social, é espiritual. É um alerta para os que ainda têm ouvidos para ouvir a voz de Deus. E como não falar de Israel? O pequeno país, que muitos consideram irrelevante geograficamente, é o centro das profecias bíblicas. Desde sua restauração em 1948, Israel se tornou o relógio profético do mundo. Cada decisão política envolvendo Jerusalém, cada conflito no Oriente Médio, cada movimento internacional contra ou a favor daquela nação, ecoa no cenário espiritual. Zacarias já havia profetizado: Jerusalém será um cálice de tontear para todos os povos ao redor. E hoje vemos exatamente isso acontecendo. Outro ponto que chama a atenção é o avanço da tecnologia e do controle social. Apocalipse 13 fala sobre um sistema em que ninguém poderia comprar ou vender sem a marca da besta. O que antes parecia impossível, hoje soa plausível. Chips implantáveis, sistemas de reconhecimento facial, moedas digitais estatais, inteligência artificial que monitora passos e escolhas. Não significa que tudo isso já seja a marca, mas o cenário está sendo preparado. O palco está montado para que um sistema global de controle possa surgir sem resistência. E, por fim, um sinal de esperança: o Evangelho pregado a todas as nações. O próprio Jesus afirmou que, antes do fim, a mensagem do reino seria anunciada em todo o mundo. Hoje, pela primeira vez na história, isso é possível. Com a internet, aplicativos de Bíblia, transmissões ao vivo, missionários digitais, a palavra chega a lugares antes inatingíveis.
Povos que nunca ouviram o nome de Cristo agora têm acesso à mensagem de salvação com apenas um clique. Esses 7 sinais não são histórias para assustar, mas realidades que nos cercam todos os dias. Eles nos lembram que a Bíblia não é um livro antigo e distante, mas uma voz viva que interpreta o presente e anuncia o futuro. Cada sinal é como um toque de trombeta, chamando-nos à vigilância, ao arrependimento e à esperança. Porque no fim das contas, os sinais não anunciam apenas tragédias, eles apontam para a maior promessa de todas, a volta de Jesus Cristo. E a pergunta que permanece é: como você tem reagido a esses sinais? Com medo, indiferença ou com fé e vigilância? O relógio de Deus está em contagem regressiva e cada acontecimento do nosso tempo nos aproxima do grande dia. Entre as páginas do Antigo Testamento existe uma das profecias mais extraordinárias de toda a Bíblia. Ela foi entregue a um homem cativo, exilado em uma terra estranha, mas com o coração voltado para Deus em oração. Esse homem era Daniel. Enquanto muitos estavam acomodados no cativeiro da Babilônia, Daniel se colocava de joelhos, jejuando, intercedendo, confessando os pecados do seu povo e suplicando pela restauração de Jerusalém. Foi nesse momento de quebrantamento que o céu se abriu e o anjo Gabriel trouxe uma mensagem que mudaria para sempre a forma como enxergamos a história. A profecia das 70 semanas. Em Daniel 9:24 está escrito: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Essas palavras não eram apenas para Daniel, mas para todas as gerações que viriam depois. Era como se Deus tivesse revelado um calendário secreto, um cronômetro profético que mostrava, com precisão, os eventos mais importantes da redenção. As 70 semanas não são semanas comuns, mas semanas de anos. Cada semana equivale a 7 anos. E, portanto, 70 semanas representam um período de 490 anos. Esse tempo foi dividido em 3 partes. A primeira de 7 semanas, equivalendo a 49 anos, corresponderia à reconstrução de Jerusalém após o exílio. A segunda, de 62 semanas, totalizando 434 anos, apontaria para a vinda do Messias. E a última, uma única semana de 7 anos, ainda não cumprida, revelaria acontecimentos que abalam a humanidade até hoje. O impressionante é que as 69 primeiras semanas se cumpriram com exatidão matemática. A partir do decreto de Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém, contado nos livros de Esdras e Neemias, até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, passaram-se exatamente 483 anos. Era como se cada página da história fosse escrita de acordo com o cronômetro divino. Por isso, Paulo, em Gálatas 4:4, declara que Jesus veio na plenitude dos tempos. Não foi por acaso, não foi antecipado nem atrasado. Foi no momento exato que Deus havia marcado. Mas e a última semana? É aqui que a profecia se torna ainda mais intrigante. Daniel 9:27 fala de um príncipe que fará uma aliança com muitos por uma semana, mas que na metade dela quebrará o pacto, cessará os sacrifícios e trará abominação e desolação. Muitos estudiosos associam esse período de 7 anos à grande tribulação descrita no Apocalipse, quando o anticristo se levantará em poder, enganando as nações e perseguindo os santos. É o período que ainda não aconteceu, mas que se aproxima cada vez mais diante dos sinais que vivemos. O que isso significa para nós hoje, em 2025? Significa que o relógio profético de Deus não falha. Se 69 semanas já se cumpriram com tanta exatidão, não há dúvida de que a última também se cumprirá. Estamos vivendo no intervalo entre a obra consumada de Cristo e o desenrolar da última semana.
É como se estivéssemos diante de um relógio parado a poucos segundos da meia-noite. O ponteiro final ainda não se moveu, mas a expectativa cresce a cada dia. A profecia das 70 semanas nos mostra que a história não é aleatória. Não estamos à deriva de eventos políticos ou forças humanas. Tudo está sob o controle soberano de Deus. Cada império que se levanta, cada governante que assume poder, cada movimento de nações em direção a Jerusalém, tudo já está previsto na agenda do céu. O que parece confusão para os homens é, na verdade, o desenrolar do plano divino. E diante dessa revelação surge um chamado. Se a última semana ainda está por vir, se o cenário já está sendo preparado, como devemos viver? Não com medo, mas com fé. Não com desespero, mas com esperança. A profecia não foi dada para paralisar o povo de Deus, mas para fortalecê-lo. Daniel recebeu essa visão em um tempo de crise, e ela o sustentou. Da mesma forma, ela é entregue hoje a nós, para que sejamos firmes em meio às turbulências do tempo presente. O relógio de Deus continua a contar. E cada sinal que vemos ao redor apenas confirma que o cumprimento final está próximo. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que aquele que prometeu é fiel. E assim como as primeiras 69 semanas apontaram com precisão para Cristo, a última semana apontará para a sua volta gloriosa, quando os discípulos se aproximaram de Jesus no Monte das Oliveiras e perguntaram: "Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos?" Eles esperavam respostas claras, diretas. E o Mestre, em Mateus 24, descreveu uma lista de sinais que antecederiam o fim. Entre eles, um dos primeiros e mais marcantes: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Mas não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Essas palavras ecoam com uma força impressionante nos dias em que vivemos. Guerras sempre existiram. A história da humanidade é marcada por batalhas, impérios que se levantaram e caíram, conflitos que mudaram fronteiras e destroçaram nações. Mas Jesus não falava apenas de guerras como as que já haviam acontecido. Ele falava de um tempo em que o mundo estaria cercado de tensões globais, de ameaças constantes, de rumores que manteriam nações inteiras em alerta. E não é exatamente isso que estamos vendo hoje? Em 2025, o planeta vive como se estivesse sobre um barril de pólvora prestes a explodir. Conflitos armados explodem em diferentes regiões. Guerras civis devastam países. Tensões entre grandes potências aumentam o risco de um confronto global. Notícias de ataques cibernéticos, espionagem digital, ameaças nucleares e discursos inflamados de líderes mundiais se multiplicam diariamente. O medo de que um simples erro diplomático possa iniciar uma guerra mundial paira como uma sombra sobre a humanidade. E ainda que os conflitos estejam em diferentes continentes, eles se conectam em um sistema global que torna tudo mais perigoso. Uma guerra local hoje não é apenas um problema regional. É um impacto na economia mundial, na segurança de milhões de pessoas, no preço do alimento que chega à nossa mesa. É como se o mundo inteiro estivesse interligado por fios invisíveis e qualquer faísca pudesse acender um incêndio sem precedentes. Quando Jesus disse, "Não vos assusteis", ele não negou a realidade das guerras. Ele afirmou que elas viriam, mas também deixou claro que isso não seria o fim em si. São sinais, anúncios, prenúncios de algo maior. Cada guerra, cada rumor, cada tensão internacional é como uma trombeta lembrando que a história caminha para um desfecho. É como se Deus estivesse mostrando à humanidade que nenhum sistema humano traz paz verdadeira e que a esperança não está nos tratados de paz assinados por líderes, mas no Príncipe da Paz que voltará para reinar. Olhando para a história recente, percebemos que nunca estivemos tão próximos de um cenário que pode se alinhar às profecias bíblicas. A corrida armamentista, o fortalecimento de alianças militares, o aumento de organizações terroristas e a fragilidade diplomática criam um ambiente perfeito para o surgimento de líderes
que prometem soluções rápidas, mas que podem, na verdade, abrir caminho para o engano e a opressão. E aqui está o ponto central. Guerras e rumores de guerras não são apenas eventos políticos ou militares. Eles são sinais espirituais. Cada vez que o mundo se vê diante de uma nova ameaça global, o coração do cristão é lembrado das palavras de Jesus. Ele nos avisou, não para que vivêssemos em pânico, mas para que estivéssemos vigilantes. Ele disse, vede que não vos assusteis. É como se ele dissesse, não permitam que o medo roube a fé de vocês. Não deixem que as notícias apaguem a esperança. Porque por trás da confusão das nações, existe um Deus que ainda está no trono. Mas há algo ainda mais profundo. Os rumores de guerra não estão apenas nas fronteiras entre países. Eles estão também no coração dos homens. Famílias em guerra, relacionamentos destruídos, sociedades divididas por ideologias, ódio se espalhando como fogo pelas redes sociais. São guerras silenciosas, mas não menos destrutivas. E todas elas refletem a mesma realidade. A humanidade está enferma e precisa desesperadamente da paz que só Cristo pode dar. Portanto, quando ouvimos sobre conflitos distantes ou tensões globais, não devemos ver apenas política ou geopolítica. Devemos enxergar profecia. Devemos lembrar que Jesus já nos alertou e que cada sinal é mais um passo em direção ao cumprimento final. Guerras e rumores de guerras são um lembrete de que este mundo não é nosso lar definitivo, de que as promessas de Deus são reais e de que precisamos estar preparados para o que está por vir. E enquanto as nações se agitam e os poderosos disputam espaço, o chamado para nós é permanecer firmes. Porque não importa quantas batalhas surjam, não importa quantos rumores se levantem, há uma certeza inabalável. O dia da volta do Senhor se aproxima. E naquele dia todas as guerras cessarão, toda lágrima será enxugada, e a verdadeira paz reinará sobre toda a terra. Poucos trechos da Bíblia despertam tanta curiosidade e até mesmo temor quanto Apocalipse 13. Ali encontramos a descrição de um sistema no qual ninguém poderá comprar nem vender sem ter uma marca específica, registrada na mão direita ou na testa. João escreveu, a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, fez que lhes fosse dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse a marca, o nome da besta ou o número do seu nome, por séculos. Essa profecia foi interpretada como algo distante, simbólico ou até impossível de acontecer literalmente. Mas hoje, em 2025, o cenário mundial parece se alinhar a cada palavra dessa visão. Vivemos em uma era de tecnologia sem precedentes. Nunca a humanidade esteve tão conectada, tão monitorada, tão dependente de sistemas digitais para sobreviver. O que antes parecia ficção científica agora é parte do nosso cotidiano. Reconhecimento facial, câmeras em cada esquina, chips de identificação, inteligência artificial capaz de prever comportamentos, moedas digitais controladas por governos. Cada uma dessas inovações pode parecer prática e até positiva. Mas vistas à luz da profecia, elas formam um quadro inquietante. Imagine por um momento um mundo totalmente digital, sem dinheiro em espécie, onde cada compra e cada venda passa por um sistema centralizado, monitorado em tempo real, onde cada transação, por menor que seja, pode ser autorizada ou negada com base em regras impostas por autoridades. Isso já não é apenas teoria. Muitas nações estão avançando rapidamente na criação de moedas digitais oficiais, com promessa de segurança e praticidade, mas com potencial de controle absoluto. Se um governo ou uma autoridade global quisesse, poderia simplesmente bloquear a conta de qualquer cidadão com um clique. Agora pense em chips subcutâneos que já existem em algumas partes do mundo, usados para abrir portas, acessar sistemas ou até efetuar pagamentos.
Pense em aplicativos de identificação que concentram informações pessoais, médicas e financeiras em um só lugar. Pense em algoritmos de inteligência artificial que rastreiam nossos hábitos, preferências e opiniões. Tudo isso, embora possa ter aplicações práticas, mostra como a humanidade caminha para um cenário em que o controle da vida cotidiana estará cada vez mais nas mãos de poucos. É importante deixar claro: não devemos cair no erro de apontar cada nova tecnologia como a marca da besta. O texto bíblico não diz que toda inovação é maligna, mas o que vemos é que a infraestrutura necessária para o cumprimento dessa profecia já está sendo construída diante de nós. O palco está montado. O ambiente social, econômico e político já se adapta facilmente a um sistema de identificação universal, onde quem não se submeter ficará excluído. O mais impressionante é como a mentalidade da sociedade já foi moldada para aceitar isso. Muitos enxergam vigilância como segurança, controle como praticidade e até a perda de privacidade como um preço necessário para o conforto. Poucos questionam. Poucos percebem que a liberdade individual está sendo trocada, lentamente, por um sistema em que obedecer se torna a única opção para sobreviver. O que antes parecia impossível, restringir compras e vendas a quem tiver uma marca, agora soa perfeitamente viável. O Apocalipse não fala apenas de tecnologia, mas de adoração. A marca da besta não será apenas um código ou chip, mas um símbolo de lealdade. Representará a escolha de se submeter ao sistema do anticristo, em vez de permanecer fiel a Cristo. É por isso que a profecia é tão séria. Não se trata apenas de economia ou política, mas de fé e adoração. O verdadeiro confronto não será entre dinheiro físico ou digital, mas entre a fidelidade a Deus e a rendição ao engano. E quando olhamos para 2025, vemos como a mentalidade global já caminha nessa direção. Discursos sobre unidade mundial, sobre a necessidade de um governo central forte para resolver crises globais, sobre a urgência de um sistema unificado que traga paz e segurança. Tudo isso ecoa como preparação para aquele que se levantará como líder mundial, mas cujo coração estará cheio de engano e rebelião contra Deus. A pergunta que precisamos fazer não é se a tecnologia é boa ou ruim, mas se estamos preparados espiritualmente para discernir o tempo certo. Quando o momento chegar, muitos aceitarão a marca não porque querem, mas porque terão medo de perder o acesso ao básico: comida, abrigo, dignidade. Mas os que confiarem em Cristo saberão que existe um reino eterno que não depende de moedas digitais, nem de sistemas terrenos. Por isso, esse sinal não deve gerar apenas temor, mas vigilância. Cada avanço tecnológico deve nos lembrar de que a palavra de Deus não falha. Cada passo rumo a um sistema global deve fortalecer em nós a certeza de que o retorno de Cristo está cada vez mais próximo. O que o Apocalipse nos revela não é apenas o avanço do mal, mas a vitória final do Cordeiro sobre todas as forças do engano. E enquanto o mundo caminha para um controle cada vez maior, nós caminhamos para uma promessa ainda mais grandiosa: a liberdade eterna em Cristo Jesus. Entre todas as nações do mundo, nenhuma carrega um peso profético tão grande quanto Israel. Não é apenas uma pequena faixa de terra no Oriente Médio, cercada por desertos e inimigos. Israel é o palco da história da redenção, o centro das promessas de Deus, o coração pulsante da profecia bíblica. Quando olhamos para Jerusalém, não enxergamos apenas uma cidade antiga, mas um relógio espiritual que marca a contagem regressiva para os últimos dias. Desde o início, Deus separou Israel para si. Foi ali, no chamado de Abraão, que o Senhor prometeu: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Foi em Israel que Davi reinou, que os profetas proclamaram suas mensagens, que Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. É em Israel que os maiores eventos da história da humanidade se desenrolaram e ainda se desenrolarão.
Nenhuma outra nação foi escolhida para carregar tamanho privilégio e também tamanha responsabilidade. Por séculos, Israel esteve disperso entre as nações, sem pátria, sem exército, sem território próprio. Parecia impossível que um povo espalhado pelo mundo pudesse renascer. Mas a palavra de Deus já havia anunciado: assim diz o Senhor Deus, eu vos tirarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Ezequiel 36, 24. E, em 14 de maio de 1948, esse milagre aconteceu. Após quase 2000 anos, Israel voltou a existir como Estado. O que parecia impensável aos olhos humanos foi cumprido diante do mundo inteiro, provando que a profecia nunca falha. Desde então, cada acontecimento envolvendo Israel chama a atenção do planeta. Guerras sucessivas, ataques inesperados, acordos de paz frágeis, disputas por Jerusalém, nada passa despercebido. E não é à toa. O profeta Zacarias escreveu: naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem se ferirão gravemente, e todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Zacarias 12, 3. O que vemos hoje é exatamente isso. Um pequeno país, menor do que muitos estados e cidades, se tornando o centro das discussões geopolíticas e espirituais. Mas por que Israel é chamado de relógio profético? Porque cada movimento daquela nação marca o avanço do plano de Deus. Quando Israel foi restaurado, o ponteiro profético avançou. Quando Jerusalém voltou a estar sob controle judaico em 1967, o relógio deu outro salto. E cada decisão política envolvendo o Monte do Templo, cada aliança feita ou quebrada com as nações vizinhas, cada conflito no Oriente Médio, tudo isso funciona como os ponteiros que anunciam: o tempo está avançando. Muitos tentam negar a importância de Israel, dizendo que a igreja substituiu completamente o povo judeu. Mas a Bíblia não deixa espaço para isso. Paulo escreve em Romanos 11 que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo o Israel será salvo. Deus não quebrou sua aliança com o povo judeu. Ele os preservou, os restaurou à sua terra e ainda cumprirá suas promessas finais. Israel não é um detalhe do plano de Deus, é o centro dele. E o que isso significa para nós hoje, em 2025? Significa que cada vez que vemos Israel nas manchetes, não estamos apenas acompanhando política internacional. Estamos assistindo ao desenrolar da profecia em tempo real. Cada ataque sofrido, cada ato de resistência, cada decisão sobre Jerusalém é uma peça no quebra-cabeça profético. O que para o mundo é apenas conflito, para o cristão é sinal. Israel também nos ensina algo profundo: a fidelidade de Deus. Se ele cumpriu sua promessa de trazer o povo de volta à sua terra após 2000 anos, por que duvidar de que cumprirá a promessa de enviar novamente seu filho? Se ele foi capaz de preservar a identidade de um povo disperso por gerações inteiras, por que duvidar de que cumprirá cada palavra escrita no livro de Apocalipse? O simples fato de Israel existir hoje é uma prova viva de que a Bíblia é verdadeira e de que a volta de Cristo está cada vez mais próxima. E há ainda algo mais. O profeta Isaías declarou: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia. Isaías 40:1-2. Isso significa que, embora Israel ainda enfrente guerras e perseguições, a vitória final já foi decretada. O Messias voltará, e seus pés tocarão o Monte das Oliveiras em Jerusalém, como está escrito em Zacarias 14. E naquele dia não haverá mais dúvida: Israel será o centro da manifestação gloriosa de Deus. Portanto, quando olhamos para Israel, não olhamos apenas para um país, olhamos para o relógio profético de Deus, que continua a marcar os minutos finais da história. E cada vez que esse ponteiro se move, sabemos, estamos mais perto da promessa, mais perto da consumação, mais perto da volta gloriosa do Senhor.
Quando Paulo escreveu sua segunda carta a Timóteo, ele já sabia que seus dias estavam chegando ao fim. Era um homem preso, perseguido por causa da fé, mas ainda assim cheio de esperança. E inspirado pelo Espírito Santo, ele deixou uma advertência que ecoa até hoje. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. 2 Timóteo 3:1-5. Essa descrição parece escrita para o nosso tempo. Em 2025, vivemos em uma sociedade onde cada palavra dessa lista encontra eco. O que Paulo chamou de tempos difíceis não se refere apenas a guerras ou catástrofes, mas à degradação moral e espiritual que atingiria o coração dos homens. Não são apenas sinais fora da igreja, mas sinais dentro dela. E isso é o que torna essa profecia tão séria. Ela fala de um cenário em que até os que se dizem cristãos poderiam se perder em meio à frieza espiritual. Vivemos em dias de egoísmo exaltado. Redes sociais transformaram a vaidade em virtude. Pessoas fazem de tudo por curtidas e reconhecimento. O amor ao dinheiro se tornou a base de muitos relacionamentos e escolhas. O orgulho e a arrogância são celebrados como força, enquanto a humildade é desprezada. Famílias se desintegram diante dos nossos olhos. Filhos se levantam contra pais. Pais abandonam seus filhos. Lares são destruídos pela falta de perdão. A violência cresce, não apenas nas ruas, mas dentro das casas, nos relacionamentos mais íntimos. E o que dizer da espiritualidade? Muitos se aproximam da fé apenas de forma superficial. Têm aparência de piedade, mas negam o poder transformador do Evangelho. Igrejas se enchem de shows e espetáculos, mas muitas vezes esvaziam a cruz de Cristo. A palavra é trocada por mensagens motivacionais. A verdade é diluída para não ferir. E o resultado é uma geração que conhece a liturgia, mas não conhece o poder de Deus. Paulo advertiu: seriam tempos de hedonismo, quando as pessoas seriam mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. E não é exatamente isso que vemos? Uma sociedade que vive em busca de entretenimento, prazer imediato, experiências passageiras, mas que se esquece da eternidade. Pessoas que dizem crer em Deus, mas que não o colocam em primeiro lugar, que não dobram os joelhos, que não meditam na palavra, que não vivem em santidade. Mas essa profecia não foi escrita para nos levar ao desespero, e sim para nos despertar. Paulo diz a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas Escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Em outras palavras, em meio à apostasia, a resposta é permanecer firme, não se deixar levar pelo fluxo do mundo, não negociar a fé, não abandonar a palavra. Os últimos dias da igreja não são dias para a covardia, mas para a coragem. Não são dias para nos escondermos, mas para proclamarmos com mais intensidade a verdade que liberta. Quanto mais as trevas avançam, mais a luz de Cristo deve brilhar em nós. Se muitos esfriam, é tempo de manter o coração ardendo. Se muitos se desviam, é tempo de permanecer no caminho estreito. Se muitos vivem de aparência, é tempo de viver em poder e autenticidade. Em 2025, a igreja enfrenta pressões de todos os lados. Perseguição em alguns países, secularismo em outros, tentações sutis em cada canto. Mas nada disso é capaz de apagar a promessa de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Os tempos difíceis já foram anunciados, mas a vitória final também já foi garantida. Por isso, quando olhamos para as palavras de Paulo, não devemos apenas identificar os sintomas da apostasia.
Devemos assumir a responsabilidade de ser diferentes. O mundo pode escolher a frieza, mas nós escolhemos o fogo do Espírito. O mundo pode abraçar o engano, mas nós escolhemos a verdade da palavra. O mundo pode correr atrás de prazeres passageiros, mas nós escolhemos a eternidade ao lado de Cristo. Sim, os últimos dias da igreja já chegaram e os sinais estão diante de nós. Mas também já chegou o tempo de levantar uma geração firme, inabalável, que vive pela fé e que aguarda com esperança a volta do Senhor. Entre os muitos sinais descritos por Jesus em seu sermão profético, um chama a atenção pela clareza com que atravessa os séculos. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Lucas 21:11. Em Mateus 24:7, ele reforça: se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Essas palavras ditas há 2000 anos ecoam hoje com uma atualidade assustadora. A natureza sempre foi palco de eventos intensos, mas nunca a humanidade registrou com tanta precisão, em escala global, o aumento da frequência e da intensidade dessas catástrofes. Terremotos devastadores, tsunamis inesperados, furacões que atingem com violência inédita, enchentes que engolem cidades inteiras em poucas horas. O que antes parecia exceção, agora se repete ano após ano, deixando milhares de mortos, milhões de desabrigados e nações inteiras em colapso. E não se trata apenas de terremotos. As pestes, que muitos acreditavam ter sido vencidas pela ciência, voltam a assombrar a humanidade. A recente pandemia global expôs a fragilidade do homem moderno. Bastou um vírus invisível para paralisar economias, derrubar sistemas de saúde e trazer medo a todas as nações. Mesmo depois dela, novas variantes, doenças desconhecidas e epidemias regionais continuam surgindo, lembrando-nos de que não somos invencíveis. Cada nova manchete sobre surtos e crises sanitárias parece ecoar o cavaleiro do cavalo pálido de Apocalipse 6, trazendo morte e temor. As fomes também não podem ser ignoradas. Em um mundo que produz alimentos em abundância, milhões ainda morrem de desnutrição todos os anos. Crises climáticas, guerras e desigualdades sociais intensificam esse cenário. Regiões inteiras sofrem com escassez, enquanto outras desperdiçam toneladas de comida diariamente. Essa contradição revela não apenas a injustiça humana, mas também o cumprimento de profecias que apontam para os tempos do fim. E se olharmos além da superfície, veremos que a própria criação clama. Paulo escreveu em Romanos 8:22. Sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Os terremotos, pestes e fomes não são apenas tragédias isoladas. São gemidos de uma terra cansada, corrompida pelo pecado, esperando a redenção definitiva. Cada tremor, cada praga, cada escassez é como um grito que anuncia: o fim se aproxima e com ele a restauração prometida. Em 2025, vivemos uma era em que essas dores se intensificam. Mudanças climáticas trazem instabilidade às estações. Ondas de calor extremo matam milhares em um único verão. Nevascas fora de época paralisam países inteiros. Doenças transmitidas por vetores, antes restritas a regiões tropicais, avançam para áreas antes consideradas seguras. A ciência tenta explicar, os governos tentam controlar, mas a verdade é que estamos diante de sinais maiores do que a compreensão humana. É nesse cenário que a palavra de Jesus se torna ainda mais viva. Ele não disse que esses eventos seriam o fim, mas que seriam o princípio das dores. Como contrações que anunciam o parto, essas catástrofes anunciam que algo está prestes a acontecer: a volta do Rei. Para o mundo, são tragédias sem sentido. Para o cristão, são sinais de esperança, lembranças de que o Senhor não tardará.
Mas diante disso, surge uma pergunta inevitável: como devemos reagir? Alguns mergulham no medo, outros na indiferença. Mas a resposta bíblica é clara: arrependimento e vigilância. Cada terremoto deve nos lembrar que nossas estruturas terrenas são frágeis. Cada peste deve nos lembrar que nossa vida depende do fôlego que Deus nos dá. Cada fome deve nos lembrar que somente Cristo é o pão da vida que satisfaz para sempre. Não estamos falando apenas de sinais assustadores, mas de convites à reflexão. A terra treme, mas o coração do cristão deve permanecer firme. As pestes se espalham, mas a esperança em Cristo não pode ser contaminada. A fome assola multidões, mas a igreja tem a missão de repartir não apenas pão físico, mas o alimento eterno da palavra. Portanto, quando olhamos para terremotos, pestes e fomes, não vemos apenas estatísticas. Vemos profecia se cumprindo. Vemos a criação clamando. Vemos a contagem regressiva avançando. Esses sinais não são o fim em si, mas um anúncio de que a promessa está próxima. E que enquanto o mundo se perde em medo, nós permanecemos em fé, aguardando a revelação daquele que disse: eu voltarei. Entre todos os sinais que anunciam os últimos dias, talvez um dos mais alarmantes não esteja na terra que treme, nas guerras que explodem ou nas doenças que se espalham. Está dentro daquilo que deveria ser o lugar de refúgio, a fé. A Bíblia fala claramente sobre um tempo de apostasia, um desvio massivo da verdade, um esfriamento da fé que atingiria a igreja antes da volta de Cristo. Paulo foi direto em 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. A palavra apostasia significa abandono consciente, rejeição deliberada da fé verdadeira. Não se trata apenas de pessoas que nunca creram, mas de corações que um dia estiveram perto da verdade e escolheram se afastar. É o desvio da fé em massa, a substituição da verdade eterna pelas mentiras convenientes, a troca da cruz de Cristo pelos ídolos modernos da cultura. E quando olhamos para 2025, não é difícil enxergar esse cenário diante de nós. Igrejas que um dia foram firmes na palavra, agora se curvam às pressões culturais, preferindo agradar ao mundo em vez de permanecer fiéis ao Evangelho. Doutrinas são distorcidas, pecados são relativizados, e até líderes espirituais pregam mensagens sem cruz, sem arrependimento, sem santidade. O resultado é uma fé superficial, sem raízes, que desmorona diante das tempestades. A apostasia se manifesta de várias formas. Aos que negam abertamente as Escrituras, dizendo que a Bíblia é apenas um livro antigo, cheio de erros. Aos que transformam a fé em comércio, vendendo bênçãos e explorando a credulidade das pessoas. Há também aqueles que criam um evangelho moldado ao gosto do público, cheio de promessas de prosperidade, mas vazio de verdade. Paulo já havia alertado em 2 Timóteo 4:3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E não é exatamente isso que vemos? Pessoas escolhendo líderes que falam apenas o que querem ouvir. Comunidades inteiras construídas não sobre a rocha, mas sobre a areia da conveniência. A verdade é deixada de lado porque incomoda, porque confronta, porque exige mudança. Em seu lugar, surge um evangelho fácil, confortável, sem renúncia, sem cruz. Mas sem cruz não há salvação. Outro aspecto da apostasia é a frieza espiritual. Jesus mesmo disse em Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O pecado se multiplica e a fé se torna morna. Muitos até mantêm rituais religiosos, mas sem paixão, sem entrega, sem vida. A chama que um dia ardia é substituída por uma fumaça fraca. É um cristianismo de aparência, mas sem poder. E aqui está o ponto mais sério. A apostasia prepara o terreno para o anticristo.
Um mundo cansado da verdade e sedento por soluções rápidas aceitará facilmente um líder carismático que promete paz e unidade. Uma igreja que já abandonou a fidelidade à palavra terá dificuldade de discernir o engano. Por isso, Paulo conecta a apostasia à manifestação do homem do pecado. A queda espiritual não é apenas um detalhe, mas uma condição necessária para o cenário final se estabelecer. Mas, em meio a esse quadro sombrio, existe uma promessa. Deus sempre preservou um remanescente fiel. Sempre houve homens e mulheres que, mesmo em meio à apostasia, permaneceram firmes. Elias pensou estar sozinho, mas Deus lhe revelou que havia 7.000 que não haviam se curvado a Baal. Nos últimos dias, também haverá um povo que não se dobrará diante do sistema, que não trocará a verdade pela mentira, que não deixará a chama da fé se apagar. Esse chamado é para nós. Não podemos controlar a apostasia do mundo, mas podemos decidir permanecer firmes. Podemos escolher guardar a palavra em nossos corações, viver em santidade, cultivar uma fé viva e autêntica. Enquanto muitos se desviam, o verdadeiro discípulo é chamado a ficar de pé. Enquanto muitos negociam a verdade, o verdadeiro cristão é chamado a proclamá-la com ainda mais coragem. A apostasia é um sinal doloroso, mas também é um alerta. É como uma sirene espiritual que nos chama à vigilância. Não é tempo de brincar com a fé, não é tempo de viver de aparência. É tempo de voltar ao primeiro amor, de encher o coração da palavra, de andar em intimidade com o Espírito Santo. Porque aqueles que permanecerem firmes até o fim receberão a coroa da vida. E enquanto o mundo mergulha na apostasia, nós nos levantamos como testemunhas vivas da fidelidade de Deus. O desvio da fé é real, mas a vitória dos fiéis também é. E no meio da escuridão crescente, a luz da igreja verdadeira brilhará com ainda mais intensidade, anunciando ao mundo que Cristo vem em breve. Quando abrimos o livro de Apocalipse nos capítulos 17 e 18, encontramos uma das descrições mais impactantes de toda a profecia bíblica: a queda de Babilônia, a grande meretriz que se prostituiu com os reis da terra e seduziu as nações com suas riquezas, prazeres e idolatria. João a descreve como uma mulher vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, segurando em suas mãos um cálice cheio de abominações. Em sua testa estava escrito: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Essa Babilônia não é apenas uma cidade literal, mas um sistema mundial que une economia, política e religião em rebelião contra Deus. É a representação de tudo aquilo que o mundo oferece para afastar o coração humano do Criador. É a soma da idolatria, da corrupção, do comércio injusto, da manipulação espiritual e da busca por poder a qualquer custo. Desde a Torre de Babel, o homem tenta construir um sistema autossuficiente. Sem Deus, esse espírito culminará nos últimos dias em uma estrutura globalizada chamada, simbolicamente, de Babilônia. Em 2025, conseguimos enxergar os contornos desse sistema com clareza assustadora. Vivemos em um mundo cada vez mais conectado, onde as economias estão interligadas, as decisões de grandes potências afetam todas as nações, e crises financeiras globais podem surgir em questão de dias. O mercado dita valores, moedas digitais ganham força, e sistemas centralizados de controle financeiro estão sendo testados. O que João viu há 2000 anos hoje se torna palpável. Um sistema capaz de controlar quem compra e quem vende, quem participa e quem é excluído. Mas Babilônia não é apenas economia, é também cultura. Um mundo que valoriza o prazer acima de tudo, que transforma pecados em entretenimento, que normaliza aquilo que Deus condena. Filmes, músicas, redes sociais e tendências globais promovem uma mentalidade contrária à santidade, incentivando o orgulho, a sensualidade e a idolatria
ao eu. É um sistema que molda corações e mentes, preparando a sociedade para aceitar sem resistência o governo do anticristo. Há ainda a dimensão espiritual. João fala da prostituição com os reis da terra, o que aponta para alianças entre religião e poder político. Em vez de ser sal e luz, muitos se venderão ao sistema, trocando a verdade por influência e conforto. Essa prostituição espiritual não é algo distante. Já vemos líderes e movimentos religiosos se curvando a pressões políticas, ajustando doutrinas para agradar o mundo e até promovendo um falso ecumenismo que ignora a exclusividade de Cristo como o único Salvador. Mas a profecia também é clara quanto ao fim desse sistema. Apocalipse 18 descreve a queda de Babilônia como algo repentino e devastador. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e guarida de todo espírito imundo. Em uma única hora, sua riqueza será destruída e os reis e mercadores da terra chorarão sua ruína. O sistema que parecia invencível, belo e poderoso, se desintegrará diante do juízo de Deus. E é nesse contexto que ecoa a ordem celestial. Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não recebais das suas pragas. Essa é a grande lição profética. Não basta identificar Babilônia, é preciso decidir não fazer parte dela. É um chamado à separação, à santidade, a viver como cidadãos do reino de Deus, mesmo em meio a um mundo corrompido. Hoje, a pergunta que devemos nos fazer é: até que ponto Babilônia já entrou em nossos corações? Estamos tão imersos na cultura do consumo, do prazer e da idolatria, que nem percebemos o quanto o sistema nos molda? Ou temos coragem de nadar contra a corrente, de viver em santidade, de dizer não ao engano, mesmo que isso custe conforto, status ou aceitação? Babilônia é sedutora. Ela se apresenta com brilho, riqueza e poder, mas por trás do ouro e da púrpura existe corrupção e morte. E enquanto o mundo corre atrás desse sistema, o cristão verdadeiro ouve a voz de Deus dizendo: sai dela, povo meu. É um chamado urgente, porque o tempo é curto e o juízo está próximo. A queda de Babilônia será o fim de um sistema inteiro que se opõe a Deus, mas para a igreja será um sinal de vitória. Porque quando Babilônia cair, o Cordeiro reinará. O sistema humano chegará ao fim, mas o reino eterno de Cristo será estabelecido para sempre. Diante de todos os sinais que já percorremos, guerras, rumores, pestes, terremotos, apostasia, Israel como relógio profético, Babilônia como sistema mundial, uma pergunta inevitável se levanta no coração de todo cristão sincero: como devemos nos preparar para a volta de Jesus? Porque de nada adianta conhecer os sinais, identificar as profecias, analisar os acontecimentos do mundo, se o coração não estiver pronto para o encontro com o Rei. Jesus foi claro em Mateus 24:44. Estai vós também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Essa preparação não é opcional, é essencial. Não é apenas para líderes ou estudiosos da profecia, mas para cada discípulo que deseja permanecer firme até o fim. O primeiro passo da preparação é vigilância espiritual. Isso significa viver desperto, atento, sem se deixar embalar pelo sono da indiferença. Em Mateus 25, Jesus contou a parábola das 10 virgens. Todas esperavam o noivo, mas apenas 5 estavam preparadas com azeite suficiente em suas lâmpadas. As outras 5 foram surpreendidas e a porta se fechou. Essa parábola não fala de descrentes, mas de pessoas que aguardavam a vinda, mas que não se prepararam. E o azeite representa a presença do Espírito Santo, a vida de intimidade, a chama acesa da fé. Preparar-se é cultivar diariamente essa comunhão, mantendo a lâmpada acesa. O segundo passo é santidade. Hebreus 12:14 declara: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Viver em santidade não significa perfeição humana, mas separação. Significa escolher agradar a Deus em meio a um mundo que chama o mal de bem. É dizer não à Babilônia, não ao sistema, não à apostasia. É guardar o coração puro em meio à corrupção. É viver de forma que Cristo seja visto em nossas palavras, atitudes e escolhas. O terceiro passo é perseverança na fé. Jesus disse em Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar é continuar crendo mesmo quando tudo parece contrário. É manter-se firme mesmo em meio à perseguição, à zombaria e às pressões do mundo. É não negociar a fé em troca de segurança, conforto ou aceitação. Nos últimos dias, haverá uma linha clara entre os que se rendem ao sistema e os que permanecem fiéis a Cristo. Perseverar será mais difícil, mas também mais glorioso. O quarto passo é vivência em comunidade. A Bíblia nunca chama o cristão a caminhar sozinho. Hebreus 10:25 nos exorta: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quanto mais o fim se aproxima, mais precisamos uns dos outros. A comunhão fortalece, encoraja, sustenta. A igreja verdadeira é refúgio em meio ao caos, lugar de consolo e de fortalecimento. O quinto passo é missão. Jesus disse em Mateus 24:14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Preparar-se não é apenas olhar para dentro, mas também olhar para fora. É compartilhar a mensagem da salvação com quem ainda está perdido. É viver de forma missionária, seja na sua casa, no trabalho, nas redes sociais ou em terras distantes. Quanto mais pregarmos o Evangelho, mais participamos ativamente do cumprimento da profecia. O sexto passo é a esperança viva. Muitos olham para os sinais com medo, mas o cristão olha com expectativa. Paulo escreveu em Tito 2:13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Para quem crê, a volta de Jesus não é tragédia, é vitória. Não é terror, é redenção. Não é fim, é começo. Preparar-se é viver cada dia com os olhos fixos nessa esperança, sabendo que a qualquer momento o céu pode se abrir e o rei pode voltar. E por fim, preparar-se é decidir hoje. Não amanhã, não quando a vida estiver mais calma, não quando os sinais forem ainda mais claros. Hoje é o dia de alinhar o coração. Hoje é o dia de se arrepender, de perdoar, de reconciliar, de buscar mais de Deus, porque a volta de Cristo não será anunciada com antecedência em calendários humanos. Ela virá como o relâmpago que brilha de um lado a outro do céu. O preparo, portanto, não é teórico, é prático. É vida de oração, leitura da palavra, vigilância, santidade, comunhão, missão e esperança. É viver cada dia como se fosse o último, não com desespero, mas com propósito. É levantar-se pela manhã dizendo: hoje pode ser o dia em que verei o meu Senhor. E enquanto o mundo corre sem rumo, o cristão caminha com certeza. Porque os sinais não nos pegam de surpresa. Eles apenas confirmam que a promessa é verdadeira. E quando o Filho do Homem vier, que ele nos encontre vigilantes, preparados e cheios de esperança. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem falou profundamente ao seu coração. E isso não é por acaso. Deus está despertando um povo que não apenas observa os sinais, mas que decide viver preparado para o grande dia da volta de Cristo. Por isso, eu quero fazer um convite especial para você agora. Se essa palavra tocou a sua vida, se despertou a sua fé, declare publicamente nos comentários: eu espero por Jesus. Escreva isso como um ato de fé, como um selo espiritual de que você está vigilante, firme e aguardando a promessa. Não esqueça também de deixar o seu like neste vídeo. Esse simples gesto faz com que mais pessoas recebam essa mensagem profética e sejam alcançadas pela palavra de Deus.
E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho. Assim, você não perde os próximos estudos e reflexões que vão fortalecer ainda mais a sua caminhada de fé. E lembre-se, este é apenas o começo. Na tela já está aparecendo um próximo vídeo preparado especialmente para você, para continuar mergulhando nesse tema e expandir ainda mais a sua visão sobre o que Deus está fazendo nos últimos dias. Não pare aqui. Clique, assista e siga comigo nessa jornada de vigilância, esperança e preparação. Cristo está voltando. E a pergunta que fica é: você está pronto?